Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje eu vou aqui trazer um estudo para vocês sobre o que significa irai-vos e não pequeis. Nesse texto se encontra lá em Efésios capítulo 4, versículo 26. Mas antes, eu quero aqui já, primeiramente, pedir perdão aos irmãos por não ter conseguido postar aí o vídeo, né, no dia de ontem, como é previsto, né, vídeos todas as quartas e sábados. É que houve uns imprevistos aqui e infelizmente eu não consegui postar o vídeo ontem. Mas, para a glória de Deus, estamos aqui hoje e eu tenho certeza que através desse estudo vai aí agregar muito ao seu conhecimento. E quero também aproveitar e já pedir para você que é novato aqui no canal e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa aí o sininho de notificações para ser notificado pelo YouTube todas as vezes que tiver vídeos novos aqui no canal. Deixe também aí o seu like, o teu comentário e compartilhe também este vídeo para mais pessoas, para que mais vídeos aí venham a ser alcançada pela palavra de Deus. Meus irmãos, lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26, a Bíblia vai narrar da seguinte maneira: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse texto é uma exortação dada pelo apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Diante desse versículo, muitas pessoas ficam em dúvida sobre o significado da expressão irai-vos e não pequeis, achando que se trata de um tipo de contradição. E é por isso, meus queridos, que eu sempre digo, né, a importância de nós estarmos sempre analisando o contexto, né, de cada texto que nós lemos na palavra de Deus. E nesse contexto, é importante saber que Paulo ele estava falando acerca da unidade dos santos no corpo de Cristo, mostrando que tal unidade deve ser preservada na prática, mesmo diante das adversidades. E esse contexto aqui, meus queridos, nós vamos compreender quando nós lermos em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Então, não deixe de ler na tua casa esse texto, né? Ou melhor dizendo, o contexto, né, desse texto ao qual estamos estudando aqui, que é Efésios 4, 26, para que assim você possa aí compreender melhor o que vai ser ensinado nesse estudo. Eu não vou estar lendo aqui, meus queridos, esse texto para não prolongar muito esse vídeo, mas faça isso na sua casa e tenha aí a compreensão melhor. Amém? O apóstolo Paulo apontou a verdade de que a nova natureza dos redimidos possuem em Cristo exige um novo padrão de vida que se opõe ao pecado e reflete a santidade. Paulo, ele até utilizou a analogia de despir e vestir, ou seja, os salvos devem se despir das roupas gastas da velha natureza e se vestir do novo homem criado segundo Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia faz a seguinte narrativa: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Para tornar mais fácil e mais claro esse ensino, nós vamos aqui ver 6 implicações práticas dessa dinâmica. E a primeira é a seguinte: deixar de mentir para dizer a verdade.
Efésios capítulo 4, versículo 25 e 26, a Bíblia diz o seguinte: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Segundo item, segunda implicação, saber controlar a ira. Versículo 27, a qual nós lemos aqui: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Terceira implicação, deixar de furtar, mas trabalhar naquilo que é correto. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Agora nós vamos fazer aqui a quarta implicação. Saber controlar as palavras, não dizendo palavra torpe, mas usando-as para edificação. Efésios 29, vai dizer assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Quinta implicação, ficar longe de amarguras, mas andar em amor, sendo benignos e compassivos uns com os outros. Efésios capítulo 4, versículo 31. Toda a amargura é cólera e ira, e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 2, Efésios capítulo 5, versículo 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Perdão, irmãos. Sexta implicação: se afastar de qualquer impureza e imoralidade. Efésios capítulo 5, versículo 3 e 5. A Bíblia vai dizer da seguinte maneira: mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem baiceja, nem conversa tola, nem graciosos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, meus queridos, diante aqui dessas implicações, né, e dessa introdução que nós já vimos aqui, sobre Efésios 4, 26, agora nós vamos ver realmente qual o significado, né, desse versículo, onde Paulo fala: irai-vos e não pequeis. E nessa expressão registrada na carta aos Éfesos, o apóstolo Paulo ele está evocando o Salmo 4:4, onde o salmista Davi escreveu:
Irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Para entendermos o significado da expressão irai-vos e não pequeis, antes precisamos considerar algumas coisas acerca da ira. A ira é um dos vícios das obras da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 20 e 21, a Bíblia diz o seguinte, versículo 19, para entendermos melhor. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, e que tenhais coisas praticam, e que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Então aqui, meus queridos, está, né, alguns vícios da carne, onde a ira ela está introduzida neste vício, a qual nós não podemos, né, ter em nossa prática. Porque aqueles que praticam essas coisas, como diz aqui a palavra de Deus, elas então não herdarão o reino dos céus. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ensina que se deve orar levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas e sem ira e sem contenda. Tiago, em sua epístola, também escreve que devemos ser prontos para ouvir, tardes para falar e tardes para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos ler então lá em Tiago, capítulo 19, capítulo 1, versículo 19 e 20. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mais tarde para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Além disso, o próprio Paulo, no mesmo capítulo 4 de Efésios, adverte que devemos ficar longe de toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, como nós já lemos Efésios 4, versículo 31. Por outro lado, na Bíblia encontramos a ira sendo atribuída à pessoa de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9, Salmos, capítulo 7, versículo 11, e Hebreus, capítulo 12, versículo 29, nós vamos ver ali, né, a ira sendo atribuída a Deus. E além disso, temos registrado também nos evangelhos, né, que Jesus ele ficou irado. Marcos, ou melhor dizendo, João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. E tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhes as mesas, e disse aos que vendiam as pombas:
tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se então os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então aqui, meus queridos, no livro de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, nós vemos que Jesus, ele se irando com o povo ali. Mas por que Jesus se irou dessa forma, dessa maneira? Porque ali existiu que os cambistas, o povo, estava fazendo da casa de Deus, da casa de oração, uma casa de negócio, onde eles estavam vendendo ali pombos, gados, vendendo bastante coisas, então eles estavam negociando, bens materiais dentro da casa do Senhor. Então, quando Jesus ele viu essa situação, esse fato, ele se irou com aquelas pessoas e com a sua ira, ele expulsou todos dali. Ele expulsou todos dali da casa do Senhor e indagou ali falando assim: olha, não fazeis da casa do meu pai uma casa de negócio, mas sim a casa de oração. E ali então os discípulos vão lembrar, quando Jesus já havia falado para eles, no versículo 17, que os discípulos se lembraram que Jesus havia falado que o zelo da casa de Deus os devoraria. Por quê? Porque era essa situação. Então aqui nós vemos o que? A ira sendo voltada também para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, e olhando um pouquinho mais para frente, nós vamos ver o que? Paulo escrevendo: irai-vos e não pequeis. Então, como nós devemos entender tais passagens? Quando Paulo ele escreve irai-vos e não pequeis, ele está dizendo que a ira do cristão ela não deve estar associada ao pecado. Isso significa que em algumas ocasiões, e até necessário, que fiquemos irados. Mas essa ira ela deve ser entendida como um tipo de indignação que se mostra na defesa da justiça. Isto é, a ira, nesse caso, é uma justa indignação. Em outras palavras, muitas vezes, nós devemos demonstrar indignação, principalmente quando ficar calado numa determinada situação, seja o mesmo que ser omisso e conivente com o erro, mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar com que tal indignação se degenere em pecado. Portanto, a ira em si não é necessariamente pecaminosa, visto que o próprio Deus é um Deus irado, de modo que sua ira se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Ou seja, a ira de Deus é santa, é justa e é uma das suas perfeições. O Deus que é amoroso e misericordioso é igualmente santo e justo e não pode ficar indiferente ao pecado. Antes, derrama sua ira sobre o pecador. No entanto, porém, a ira na vida do homem caído quase sempre está fundamentada sob os pilares do pecado. E é nesse sentido que ela se torna reprovável e carnal, ou seja,
Enquanto a ira de Deus está sempre oposta ao pecado, a ira humana quase sempre está associada a ele. É exatamente por isso que o apóstolo escreveu: irai-vos e não pequeis. De forma bem prática, podemos dizer que o cristão deve sempre ficar irado contra o pecado. Porém, quando se ira, é direcionada ao comportamento do próximo. Facilmente ele pode se tornar pecaminosa, convertendo-se em mágoa, rancor e ódio. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele completa esse versículo dizendo: não se ponha o sol sobre a sua ira. Justamente para enfatizar ainda mais o cuidado que o cristão deve ter ao ficar irado, o apóstolo escreveu que ele não se deve permitir que o sol se ponha sobre a sua ira, e ainda continuou dizendo: e não dê lugar ao diabo. Efésios 4, versículo 27. Isso significa que o diabo procurará a todo custo transformar a justa indignação em um comportamento pecaminoso, como por exemplo o ódio e a mágoa, criando assim uma barreira ao perdão. Portanto, para que não se corra o risco de pecar, permitindo que a ira se degenere em ressentimento, o que o cristão deve fazer é não deixar que o dia termine estando ele ainda alimentando tal indignação. É por isso que o conselho irai-vos e não pequeis é especialmente direcionado àqueles que foram feitos novas criaturas em Cristo e possuem em suas vidas as virtudes do fruto do Espírito, como o domínio próprio, a benignidade e a longanimidade, pois estes sabem que a indignação contra o pecado é requerida, como da mesma forma é também requerida a unidade entre os irmãos e a amabilidade para com todas as pessoas. Como cristãos genuínos, devemos ficar irados contra o pecado, contra o desprezo pelo nome do Senhor, contra a injustiça, contra a falta da verdade, contra a impunidade, contra a corrupção e tantos outros comportamentos que são frutos da depravação humana. Irai-vos e não pequeis é uma ordem que deve ser cumprida. Porém, o que sempre deve estar claro é que a justa ira esperada dos seguidores de Cristo não se fundamentam neles próprios, mas no padrão exigido na palavra de Deus. Isso é, exigido no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus queridos? Esse foi o nosso estudo de hoje. Eu creio que foi bastante propício para as nossas vidas, para os dias de hoje, porque infelizmente nos dias de hoje nós vemos aí muitos crentes irando e pecando, né? Esse estudo aqui, ele nos ensina que nós não devemos, pecar. Por mais que venha a ira, sobre a nossa vida, nós temos que evitar que essa ira se transforme em pecado, como foi estudado aqui nessas palavras, que certas situações, com certeza, nós vamos ficar irados, mas nós não podemos deixar que essa ira se transforme em pecado.
né? Que essa ira era vencer de uma maneira, né? Conforme o que? A palavra de Deus, né? Que nós vamos irarmos, né? Ficarmos indignados de acordo com a palavra de Deus, né? Que é contra o pecado, contra a devassidão, contra os desejos da carne, que hoje muitos estão agindo dessa forma. Então, meus queridos, que esse estudo possa realmente aí, né, ter agregado no seu conhecimento, no seu entendimento, para que assim possamos agir dessa forma, desta maneira, na presença de Deus. Que Deus abençoe grandemente aí a vida de cada um de vocês, né? Fiquem todos aí na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.